Line it up again, the header! Washington takes the lead! I knew it's to Laval, the game's opening up. Rose Laval, lovely run, great goal! Brilliant goal! Looking, cutting, shooting, goal! Press, golazo! Fala galera, eu sou Amanda Viana e estou chegando com mais um episódio do podcast Na Cara do Gol, o podcast do Planeta Futebol Feminino especializado no futebol estadunidense. Por aqui a gente fala bastante sobre a seleção dos Estados Unidos, bem como sobre a NWSL, que é o campeonato estadunidense. Hoje é o nosso episódio número 11 e continuamos com o nosso foco na Copa Ouro, episódio para a gente falar sobre a vitória de 3-0 dos Estados Unidos sobre a Colômbia na fase quartas de final da Copa Ouro. Antes da gente partir aí pro início do episódio, alguns recados, né? Agradecer aqui a audiência de todos vocês, o apoio com o nosso podcast, agradecer também a Eduardo Costa, que tem me ajudado com a edição desse podcast, e lembrar que a cobertura da Copa Ouro vem sendo feita pelo Planeta Futebol Feminino. Lógico que o foco é na seleção brasileira, né? Mas por lá a gente tenta cobrir o todo da competição, lives, abre o jogo das partidas da seleção brasileira, pós-jogo também, para analisar tudo o que aconteceu. O Brasil, que também está na fase semifinal, né? A Copa Ouro terá Brasil contra México em uma fase semifinal e na outra Estados Unidos contra Canadá. Então, bora para esse nosso episódio, porque tem muita coisa para a gente falar sobre essa vitória dos Estados Unidos e também sobre o confronto da próxima fase contra a seleção canadense. Bora pro episódio! Vitória por 3-0 dos Estados Unidos, e não dá para não dizer que não foi, que foi uma resposta, né? Claro, foi uma resposta depois de uma exibição muito ruim contra a seleção mexicana. A gente analisou esse jogo, né, essa derrota histórica dos Estados Unidos para o México no nosso episódio 10 aqui no Na Cara do Gol. E essa partida contra a Colômbia chegou num momento em que as colombianas têm feito bons jogos, né, desde a Copa do Mundo. É uma seleção que está cada vez mais encorpada, e com a seleção estadunidense oscilando, era um jogo que poderia sim dar uma vitória colombiana, mas não foi o que a gente viu em LA, no BMO Stadium. Uma partida extremamente física, um jogo muito pegado. A gente teve muita briga dentro do jogo, né? Muita discussão entre as jogadoras. A árbitra teve bastante dificuldade para controlar ali. Tivemos faltas, alguns embates ali mais apimentados, vamos dizer assim, muitos cartões amarelos distribuídos. Um jogo que, especialmente na primeira etapa, eu achei ele bastante picotado. Lógico que essa questão aqui foi muito aflorada, né, pelas jogadoras, nenhuma tirando o pé das divididas, mas assim, na minha visão, um jogo de fase eliminatória de um torneio, eu acho que foi um clima ali que foi criando, né, de tensão mesmo entre a partida, e isso, na minha visão, marcou muito o primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito marcado por esses embates. Vamos começar aqui essa nossa análise da vitória. 3 gols, Lindsay Horan de pênalti abriu o placar, Jenna Nice-Wonger marcou o seu segundo gol com a seleção dos Estados Unidos, e também tivemos Jaden Shaw
que marcou aí o terceiro gol do time, né? E ela, curiosamente, marcou o gol nas 3 titularidades dela. Ela teve 3 titularidades já na história com a seleção estadunidense e marcou gol em todos esses jogos. É impressionante o aproveitamento da Shaw, uma jogadora extremamente talentosa. Tivemos 2 assistências, uma da Alex Morgan e uma da Trinity Rodman. Vamos para a disposição das 2 equipes, né? Seleção dos Estados Unidos, treinada de forma interina pela Twyla Kilgore, veio num 4-2-3-1. Ela traz 6 alterações em relação à escalação que jogou contra o México para esse jogo contra a Colômbia. Muitas mudanças, a gente vai falar um pouco sobre elas mais para frente. Alyssa Neher no gol, a dupla de zaga nova, né, em relação ao jogo contra o México. Naomi Girma, Tierna Davidson. Na lateral direita, Emily Fox. Na lateral esquerda, uma novidade em relação ao jogo contra o México, Jenna Naiswanger. No meio campo, uma dupla, Sam Coffey e Corbin Albert. Corbin Albert, que é novidade em relação ao jogo contra o México. Lindsay Horan jogou mais avançada, ali na função mesmo de uma meia armadora, com liberdade para se movimentar. Na ponta direita, Trinity Rodman. Na ponta esquerda, uma novidade em relação ao jogo contra o México, Jaden Shaw. E no comando de ataque, também novidade em relação ao time que iniciou a partida contra o México, Alex Morgan. Do outro lado, a seleção colombiana de Ângelo Marcília veio no seu 4-3-3 tradicional, que em alguns momentos acabou virando um 4-1-4-1 no jogo, mas Natália Giraldo no gol, a linha de zaga com Carolina Arias, Yorelin Carabalí, Daniela Arias e Manuela Vanegas, no meio campo a primeira volante Lorena Bedoya, à frente dela Ilana Esquerdo e Daniela Montoya. No comando de ataque, quem atuou centralizada por boa parte do tempo foi Manuela Pave, aberta pela direita Catalina Usme e aberta pela esquerda ela, Linda Caicedo. Como eu destaquei, um jogo bastante físico, bastante pegado, e isso marcou desde os princípios da partida, mas um outro ponto que foi muito marcante nesse primeiro tempo foi a pressão feita pelos Estados Unidos na saída de bola contra o México. Na saída de bola da Colômbia. E para mim ficou nítido que a Twyla Kilgore e suas comandadas assistiram o jogo entre Brasil e Colômbia, porque a seleção estadunidense fez algo muito parecido com o que o Brasil fez. Se a gente for recordar, o Brasil vence a Colômbia com 1-0 e o gol marcado pelo Brasil, ele nasce de uma saída de bola errada da Colômbia, com um erro provocado pelo Brasil pela boa subida de marcação. E a seleção estadunidense fez isso em diversos momentos, especialmente no primeiro tempo, com a Alex Morgan puxando essa linha de marcação. A partir do momento que a goleira Natália Giraldo dava o passe para uma das defensoras, né, para uma das zagueiras, a Carabalí ou Daniela Arias, a Morgan já subia a marcação, a ala, né, a ponta do lado do passe já vinha babando, ou a Jaden Shaw, ou a Trinity Rodman, a Horan também subia, e as jogadoras de meio campo e defesa dos Estados Unidos todas acompanhavam de forma muito coordenada, então tiraram mesmo essa linha de passe da Colômbia, que se precipitou, que cometeu muitos erros, assim como no jogo do Brasil, o time do Ângelo Marcília forçou essas saídas, né? Tentou manter-se no plano de jogo, de sair curto, de tentar a construção, mas não estava dando certo. E muitos erros foram cometidos, erros pontuais e que acabaram custando caro nesse placar. Dito isso, a primeira chance da partida foi da Colômbia. Curiosamente, a primeira chance foi da Colômbia, uma chance com a Catalina Usme, num passe da Linda Caicedo, né? Veio num momento em que a seleção estadunidense reclamou de uma falta na Alex Morgan no meio do campo, a árbitra não marcou e acabou desorganizando um pouco o sistema defensivo dos Estados Unidos, e a Linda Caicedo fez uma inversão buscando a Catalina Usme em profundidade nas costas da Jenna Naiswanger. E por que eu estou frisando esse lance aqui?
porque não foi a primeira vez no jogo que a Colômbia fez esse tipo de inversão, saindo de um lado e indo lá para o outro lado. Normalmente saindo do lado esquerdo, que é o lado da Linda Caicedo, e procurando o lado direito, que é o lado da Catalina Usme. Acho que ao longo do jogo, no todo, os Estados Unidos controlou bem isso em vários momentos, mas em alguns momentos não teve tanta eficiência assim e a Colômbia achou alguns espaços. Então acho que é um ponto de alerta para a seleção estadunidense, né? Porque as costas da linha de zaga, em alguns momentos, elas ficaram expostas. A Colômbia não conseguiu ser eficiente para aproveitar isso, mas outros adversários, como o México, conseguiram. O Canadá pode ser que consiga. Então é um ponto para a Twyla Kilgore tentar corrigir ao longo, né, no decorrer dessa competição. Logo depois que a Usme perdeu esse gol, a seleção estadunidense conseguiu marcar o seu gol. E é um gol que premia a boa marcação na saída de bola da Colômbia, porque a Daniela Arias estava com a bola, a zagueira colombiana, e ela faz um passe para Lorena Bedoya, que está de costas para o campo de ataque, ou seja, ela não está vendo quem está vindo babando atrás dela para tentar roubar a bola. E atrás dela tinha Alex Morgan e Corbin Albert. As duas já fazem um movimento para tentar a antecipação, para tentar o desarme. E isso aconteceu em diversos momentos do jogo. A seleção estadunidense esperava o passe da jogadora colombiana e já vinha babando, buscando a interceptação, buscando o desarme. Então a situação no lance do primeiro gol, ela aconteceu, ela se repetiu em outros momentos da partida. A Morgan pressionou a Bedoya, que retornou um passe, o passe ficou curto, a Morgan conseguiu interceptar, né? E aí tabelou com a Lindsey Horan, ia sair cara a cara do gol. A Jorelin Carabali vem no duelo, vem no confronto e choca-se com a Alex Morgan, que cai na área, a árbitra dá pênalti. Tivemos alguns lances polêmicos nessa partida. Esse é o primeiro lance polêmico. Na minha visão, pênalti bem marcado. Eu revi o jogo, revi o lance diversas vezes, já vi essa partida 2 vezes e todas as vezes que eu vi esse lance eu achei pênalti. Porque, na minha visão, o choque da Carabali, ele é nas costas da Morgan. Não é um lance de ombro com ombro, né? Então não é um lance legal. Na minha visão, a árbitra tomou a decisão correta e a Lindsey Horan cobrou a penalidade muito bem, sem chances para Natália Giraldo, 1-0 para os Estados Unidos. E o que a gente viu na sequência do gol marcado foi posturas iguais. A Colômbia tentando sair jogando, errando, Estados Unidos forçando erros já no campo de ataque e chegando no terço final, mas ainda sem aquela eficiência na tomada de decisão necessária, né, com alguns erros, desperdiçando ali algumas jogadas que poderiam ter potencial. Mas foi um jogo que se pautou muito nisso. Pressão na saída de bola, forçar o erro, retomar a posse da bola. A dupla de zaga colombiana, não só a dupla, a linha de zaga colombiana fez um jogo muito ruim. A Daniela Arias foi muito mal, a Jorelin Carabali muito mal, tiveram leituras erradas, erraram muitos passes, a Vanegas e a Carolina Arias também não estiveram bem pelos lados, a Bedoya também não foi bem. É difícil destacar realmente uma jogadora no time colombiano porque foi uma atuação coletiva e individual abaixo da equipe do Ângelo Marcília e a seleção estadunidense teve um plano de jogo melhor executado. Para a gente dar continuidade aqui, acho válido ressaltar que o plano de jogo dos Estados Unidos, sem a bola, foi essa questão da pressão. Teve 2 jogadoras no meio-campo mais fixas, a Sam Coffin e a Corbin Albert. Qual era a função das duas? Além de pressionar a esquerda e a Montoya,
visando reduzir essa linha de passe, né, quando a Colômbia tinha a bola, as duas foram muito importantes nas coberturas. A Sam Coffey ajudou muito a Emily Fox na marcação da Linda Caicedo. A Corbin Albert ajudou muito a Jenna Nighswonger para fechar a Catalina Usme. E aqui a gente tem que pontuar também que a Jaden Shaw pela esquerda, mas um pouco menos porque a Colômbia atacou menos pela direita, mas principalmente a Trinity Rodman pela direita dos Estados Unidos, elas foram importantes também nesse papel da cobertura. A Rodman fez um jogo sem a bola de muita disciplina tática, marcando muito, ajudando muito a anular a Linda Caicedo. Não foi assim uma anulação completa, porque a Caicedo teve os seus momentos na partida, mas a seleção estadunidense conseguiu minimizar bastante as ações da jovem promessa / realidade, né, já colombiana. O segundo gol, ele nasce de uma jogada de ligação direta, que foi uma característica dos Estados Unidos nessa partida. A própria treinadora Twyla Kilgore admitiu isso na coletiva pós-jogo, que o objetivo era ser mais direto mesmo na construção, e a gente viu muito isso. A gente viu ao longo do jogo a Alex Morgan ser muito acionada em lançamentos para brigar no duelo aéreo, em passes para tentar reter a bola, né? Fazer ali o pivô, segurar um pouco, esperar o time subir da defesa para o ataque. Então, essa jogada mais direta, buscando a Morgan, aconteceu bastante ao longo da partida. E o segundo gol, ele vem de uma falta cobrada pela Naomi Girma no campo de defesa, e ela faz um lançamento buscando a Morgan, que ganha o duelo aéreo com a Diorelin Carabali. A Carolina Arias, totalmente perdida no lance, não sabe se vai para o duelo aéreo, não sabe se fica na Jenna Nighswonger. A bola da Morgan sobrou limpa para Nighswonger finalizar, um chute rasante, sem chances para Natália Giraldo. 2-0 Estados Unidos, isso com 22 minutos de jogo, né? Ou seja, a primeira metade do segundo tempo, já uma vantagem muito boa da seleção estadunidense. Na segunda metade do segundo tempo, ou seja, quando o placar já estava 2-0, a gente viu um cenário um pouquinho diferente, né? A seleção dos Estados Unidos, aos poucos, foi reduzindo a sua pressão na saída de bola natural. Muito difícil manter essa intensidade toda durante todo o tempo. O desgaste físico é muito alto, né? E ali, a partir dos 30 minutos, a gente viu a Colômbia crescer na partida. E o que mudou da Colômbia na primeira metade do primeiro tempo para a Colômbia na segunda metade do primeiro tempo, especialmente depois dos 30 minutos? Foi uma equipe que conseguiu ocupar melhor os espaços no campo de ataque, subiu as suas linhas, pressionou a saída de bola dos Estados Unidos, que passou a errar um pouco mais, seguiu com o plano de ligação direta, mas passou a errar um pouco mais, e a Colômbia melhorou as suas ações defensivas, passou a duelar mais pela segunda bola, passou a interceptar mais passes, já recuperando no campo de ataque. A Manuela Vanegas interceptou 2 bolas importantes, uma delas gerou uma belíssima finalização de fora da Linda Caicedo para a primeira grande defesa da Alyssa Neher na partida. A Colômbia teve 2 ótimas chances, né, dos 30 minutos para frente. Essa finalização da Linda Caicedo para a belíssima defesa da Alyssa Neher e pouco tempo depois, poucos minutos depois, uma jogada que nasce mesmo de uma inversão, né? A Colômbia trabalhando lá pelo lado direito e vem o cruzamento. A Ilana Izquierdo finalizou bem. Não dá pra gente tirar o mérito da finalização da Ilana Izquierdo, mas tivemos um milagre fantástico, uma defesa espetacular da Alyssa Neher, competindo, na minha visão, para a defesa do campeonato, né? Competindo com aquela defesa da Kaylin Sheridan quase que no último minuto do tempo regulamentar contra a Costa Rica.
Uma defesa fantástica da Neher, no canto contrário, né? Ou seja, no contrapé dela, ela vai buscar no cantinho com o braço esquerdo, e são duas defesas que garantem o resultado, né? Era um placar que estava 2-0, poderia ter virado 2-1 ou até mesmo 2-2, então a gente tem que dar o mérito para a goleira estadunidense. Na minha visão, foi a melhor jogadora em campo, por essas duas intervenções e pela segurança que ela passou no gol, né? Ela que viveu um dia histórico, porque a partida contra a Colômbia marcou o 100º jogo dela com a camisa dos Estados Unidos, e a gente sabe que é uma marca expressiva. A seleção dos Estados Unidos é a única no mundo que tem 3 goleiras com mais de 100 jogos pela seleção: a Neher, a Hope Solo e a Brianna Scurry. E a Alyssa Neher é a primeira atleta a atingir essa marca de 100 jogos depois da Lindsey Horan, né, que havia sido a última pela seleção estadunidense lá em 2021. Então acho que isso mostra aí um pouco do significado, e a Neher teve uma exibição fantástica nessa partida. Bom, para a gente dar a sequência a isso, né, a seleção estadunidense não teve uma finalização perfeita, vamos dizer assim, não teve 10 minutos perfeitos no segundo tempo, um crescimento da Colômbia, mas em nenhum momento deixou de perder o controle total da partida, né? A Colômbia cresceu, mas a gente viu um jogo bem equilibrado, né? Não foi um jogo ali de pressão colombiana, vamos dizer assim, né? O jogo nunca deixou de sair totalmente das mãos da seleção estadunidense. E aí, na reta final do primeiro tempo, a gente teve mais um gol dos Estados Unidos, o terceiro gol, que veio com a Jaedyn Shaw, e ele nasce de mais uma ação defensiva. Ele nasce de um passe interceptado, o passe da Ilana esquerdo para a Linda Caicedo. A leitura da Emily Fox no lance é fantástica, ela faz a interceptação, ela vence o duelo com a Caicedo, e aí a seleção estadunidense tem um ataque de 4 contra 3, a Trinity Rodman bem aberta pela direita, a Alex Morgan fazendo a infiltração, tem também a Jaedyn Shaw aberta pela esquerda. A Emily Fox toma uma boa decisão, ela encontra a Rodman em profundidade e a Rodman cruza de primeira. Acho que o cruzamento de primeira é mais uma decisão correta na jogada, e a Shaw antecipa a Carolina Arias para marcar o terceiro gol dos Estados Unidos. E assim, o momento certo de marcar o gol, a eficiência, eu acho que foram 2 fatores que explicam o porquê desse placar, né? Não dá para dizer que a Colômbia não teve chances no primeiro tempo. A Colômbia teve 3 grandes chances na primeira etapa. Ela não conseguiu aproveitar nenhuma delas. Uma com a Usme, uma com a Caicedo, uma com a Esquerdo. E a seleção estadunidense aproveitou bem as suas chances e conseguiu aí a vantagem no placar, a vantagem de 3-0. Eu acho que agora a gente precisa... E ainda teve uma bola na trave, né? Uma falta da meia-lua cobrada pela Lindsey Horan no pé da trave no último lance do primeiro tempo. Mas eu preciso trazer aqui, antes de finalizar essa parte do primeiro tempo, a questão da segunda polêmica de arbitragem no jogo, que envolve Trinity Rodman. Como destaquei, uma partida extremamente física, com muitas brigas, muitos cartões amarelos, e a Rodman foi uma das que levou o cartão amarelo no decorrer do primeiro tempo por algum choque, né? Alguma briguinha no jogo que a árbitra conteve ali com o cartão amarelo. Só que a Rodman, na reta final, ela dá 2 entradas duras, uma delas, um braço que acaba sobrando no rosto da Linda Caicedo. Não acho que era um lance de vermelho direto, mas acho que era um lance de cartão amarelo claríssimo. E uma outra entrada dela, agora não me recordo em qual jogadora, mas que também era um lance de cartão amarelo claro, né? Então a árbitra segurou
segurou o cartão amarelo. Vale lembrar que o VAR não pode chamar a árbitra para lances de cartão amarelo, apenas cartão vermelho direto. A Trent Rodman deveria ter sido expulsa, na minha visão, em 2 oportunidades. Foram 2 cartões amarelos que a árbitra não deu para ela e ela já tinha o cartão. E ela dá assistência para o 3º gol, né? Então ali acho que há um impacto direto. Mas, na minha visão, a arbitragem não impactou no resultado final. Não impactou na vitória dos Estados Unidos. Por quê? Eu considerei o pênalti bem marcado e quando a Rodman deveria ter sido expulsa, já estava 2-0 no placar. Não vou falar que tem como a gente prever qual seria o cenário da partida se ela tivesse sido expulsa, se a gente tivesse tido um 11 contra 10. Mas eu não acho que a vitória dos Estados Unidos passou pela arbitragem. Vamos falar então rapidamente sobre o segundo tempo. E por que o segundo tempo vai ser mais rápido? Porque aconteceu muito pouca coisa na segunda etapa. A seleção estadunidense voltou com uma mudança, voltou obviamente sem a Rodman, né, que fez hora extra no primeiro tempo, saiu para entrar a Midge Purce. E o cenário que a gente teve na segunda etapa foi: o jogo direto dos Estados Unidos continuou. Em alguns momentos tentava sair jogando, mas não era aquela prioridade, né? Sair jogando. Vimos um jogo de muitas perdas de posse, né? Muitos erros de passe, bastante físico novamente, brigas no meio-campo de duelos pela bola mesmo. A seleção estadunidense encontrando espaços nos lados do campo da Colômbia, especialmente no lado da Carolina Arias. Os Estados Unidos explorou bastante o lado direito de defesa da Colômbia, esquerdo de ataque estadunidense. Sempre o jogo aéreo defensivo da Colômbia ali gerando situações de perigo, né? Os Estados Unidos tendo vantagem no jogo aéreo ofensivo. A Colômbia optou por evitar sair jogando. Deu errado no primeiro tempo, o Ângelo Marcília no segundo falou: bola pro mato, bola pra frente, jogo é de campeonato. Colômbia que voltou, né, com 3 mudanças: Restrepo, Liana Salazar e a Baron, mas não deram muito certo, não trouxeram muito impacto. Ao longo da segunda etapa, a seleção estadunidense fez outras substituições, entraram Olivia Moultrie, entraram Sophie Smith, Emily Sonnet, e assim, não vi também tanto impacto assim nas substituições dos Estados Unidos, exceto a Sophie Smith. Para mim, ela entrou muito bem. A Smith fez ali, ela substituiu bem a Alex Morgan, conseguiu atacar espaço, ela gerou uma chance muito boa para Olivia Moultrie. Era um gol feito e a Moultrie acabou finalizando para fora. Então, a Rose Lavelle também entrou no lugar da Jaden Shaw. Não achei que a entrada da Rose Lavelle fez tanta diferença assim, não teve tanto destaque, mas a Smith foi a que entrou melhor. Dado isso, a Colômbia não teve grandes oportunidades no segundo tempo. A seleção estadunidense fez um bom trabalho para controlar o ritmo, para evitar que a Colômbia chegasse muitas vezes no terço final. Quando chegou, não conseguiu executar bem as suas ações. E aí o resultado de 3-0, um resultado merecido na minha visão. Para finalizar, vamos com atuações individuais, alguns destaques. Já falei de Alyssa Neher, na minha visão, a melhor jogadora em campo. Seguida por Alex Morgan. Jogaço da Morgan, jogaço. Ela faz uma boa Copa Ouro. A era AM7 está dando frutos para Alex Morgan. Ela conseguiu se impor fisicamente, conseguiu vencer vários duelos, seja pelo alto, seja pelo chão. Reteu bem a bola para guardar suas companheiras, seja no pivô, seja na sustentação ali da posse mesmo, segurou as defensoras colombianas. Sem a bola, foi importante no gatilho de pressão, foi importante para forçar erros, para desarmar, participou de 2 dos 3 gols, um jogaço da Alex Morgan, e com aquilo que ela pode oferecer. Assim, eu discordo quando algumas pessoas dizem que a Morgan, a era dela na seleção estadunidense acabou. Eu não acho que acabou. E eu acho que essa Copa Ouro está mostrando que ela pode ser muito útil
Não acho que ela deve ser titular absoluta, isso aí eu acho que não. Mas em alguns jogos ela deve sim jogar, porque ela pode potencializar o coletivo desse time, e é o que a gente viu nesse jogo contra a Colômbia. Contra o México, ela fez algumas ações positivas no segundo tempo, então acho que a Morgan está mostrando o seu valor e está mostrando que ainda pode ser bastante útil para a seleção estadunidense. Outros destaques, a linha de defesa inteira para mim foi um destaque. A Emily Fox, que conseguiu lidar bem na medida do possível com a Linda Caicedo. Naomi Gurman e Tierna Davidson, a melhor dupla hoje de zagueiras que a seleção estadunidense tem, um jogo muito sólido as duas. E a Jenna Nice-Wong, hoje, ela é o que os Estados Unidos têm de melhor para a lateral esquerda. Faz uma competição melhor que a da Crystal Dunn, e talvez essa afirmação da Nice-Wong possa fazer com que a Dunn seja utilizada mais avançada, na posição de origem dela mesmo. A Nice-Wong já mostrou 2 versões nessa Copa Ouro. Uma versão sendo uma terceira zagueira no momento da saída de bola, e essa versão contra a Colômbia, jogando na amplitude do campo, jogando muito aberta, pisando na área, finalizando. Então é uma jogadora muito interessante, que tem boas leituras táticas e que vai se mostrando aí uma peça cada vez mais positiva para a seleção dos Estados Unidos. A dupla, Sam Coffey e Corbin Albert, fez um jogo bem sólido, e eu acho que o fato de ser uma dupla favorece as duas, porque jogando solo com uma volante só, seja a Coffey, seja a Albert, por exemplo, acho que fica pouco. As duas têm dificuldade de sozinhas cobrir todo o espaço, fazer toda a cobertura, mas tendo uma outra, elas conseguiram dividir bem essa função de fazer as coberturas, de auxiliar as defensoras, de auxiliar a saída de bola. Então achei um jogo sólido delas. A Lindsey Horan fez um jogo muito bom. Não é só pelo gol que ela marcou de pênalti, pela falta que ela bateu na trave. Eu acho que ela foi muito inteligente no momento da pressão, no momento sem a bola, mas nas movimentações dela para arrastar ali a marcação da Bedoya, para gerar espaço, para controlar o tempo quando necessário. Acho que ela fez um jogo muito bom mesmo. Em relação a Rodman, a melhor partida dela nessa Copa Ouro, uma jogadora que não tinha ido bem nos jogos anteriores. Nesse, sem a bola, taticamente ela foi muito, muito bem. Com a bola, deu uma assistência, acho que criou ali algumas chances nas costas da Vanegas. Ainda pode oferecer muito, muito mais ainda. Acho que ainda tá deixando a desejar, porque ela tem um teto muito alto, mas na competição foi o melhor jogo dela. A Jaden Shaw, eu acho que não tem muito o que a gente falar, porque é uma jogadora que, na minha visão, vem pedindo passagem no time titular. Todas as vezes que ela entra bem, e ela já mostrou qualidade jogando na ponta direita, trazendo para dentro, jogando centralizada como uma meia armadora ou uma segunda atacante, dessa vez jogando na ponta esquerda, mas não era aquela ponta esquerda que pisava na linha do campo, não. Ela era uma ponta esquerda que trabalhava por dentro para liberar o corredor para Nice-Wong, sempre pisando na área, finalizando muito bem, auxiliou na marcação. Então ela vem amadurecendo. Eu acho que dá para destacar realmente todo esse time, né? Acho que fizeram um jogo sólido. Não foi uma partida perfeita. Por quê? Acho que faltou um pouco da criação com a bola, mas não era exatamente o plano de jogo. O plano de jogo era um jogo mais direto, mas faltou, porque eu acho que esse time pode entregar. Mas é um início de trabalho ainda, é um time que teve muitas mudanças de um jogo para outro, então o coletivo ainda pega. Início de temporada para quase 100% das atletas, então a parte física ainda pega. Então acho que ainda tem muito a evoluir. Sem a bola, acho que foi um jogo muito sólido, mas que mostrou ali algumas dificuldades no controle de profundidade, ou seja, nas costas da defesa, que ainda precisam ser sanadas. Mas eu acho que para o estágio do trabalho, foi um jogo bastante correto da seleção dos Estados Unidos, da seleção da Twyla Kilgore, essa partida. E um último destaque, eu coloquei como as duas melhores em campo Neher e Morgan.
duas atletas da antiga geração, mas não tem como a gente não falar das novinhas, né? Emily Fox muito bem, Naomi Gurman muito bem, Jenna Nice-Wonger muito bem, Sam Coffey e Corbin Albert um jogo sólido, Jaden Shaw novamente decidindo. Então, isso tá mostrando que ter jogadoras experientes no elenco é necessário para ser uma sustentação, para ser ali o ponto da experiência, mas tem sim que dar oportunidade para as atletas jovens, para as jogadoras mais novas, porque elas estão pedindo passagem em muitos setores, estão pedindo mais minutos. E a Twyla Kilgore, nesse jogo contra a Colômbia, acertou bastante, na minha visão. Bom, 3-0 Estados Unidos, e agora a equipe vai enfrentar o Canadá. No nosso bloco final desse episódio 11 do Na Cara do Gol, falaremos sobre esse encontro, né, dessa rivalidade que terá mais um capítulo agora pela Copa Ouro. Estados Unidos e Canadá vão se encontrar de novo na história. Mais um jogo eliminatório, agora pela semifinal da Copa Ouro, no próximo dia 7. É isso, né? 7, quinta-feira, porque o jogo é de quarta para quinta. O jogo é 00:15 da quinta-feira, mas de quarta para quinta, para ficar melhor para você que está nos ouvindo. Vai passar no Star Plus, vai passar na ESPN, se não me engano, ESPN 4. Então, quem puder assistir, fique ligado em mais um duelo entre Canadá e Estados Unidos. Imagino que será uma partida muito competitiva, bastante equilibrada. Vejo 50-50 esse confronto. E aproveitar, né, para nesses minutos finais do nosso episódio 11, falar rapidinho do Canadá, que precisou da prorrogação para bater a Costa Rica por 1-0 no jogo de quartas de final. Foi um jogo muito ruim do Canadá, muito ruim. Até fez um bom primeiro tempo, na minha visão, em termos de volume. O Canadá produziu para ganhar por 2-3-0 tranquilamente na primeira etapa, mas esteve muito displicente na execução final das jogadas, seja no último passe, seja na finalização. Perdeu muitas chances claras, especialmente no primeiro tempo contra a Costa Rica. Acho que mostrou um pouco daquela postura de eu decido esse jogo na hora que eu quiser. E não foi bem assim. No segundo tempo, a partida canadense acabou piorando, um jogo muito direto, de ficar cruzando muita bola na área, mas sem ter aquela presença necessária, né? Porque a Jordan Huitema acabou saindo no intervalo e a Evelyne Viens só entrou na reta final, ali no meio pro fim do segundo tempo. Então, achei que o Canadá não fez um jogo inteligente, na minha visão. Ficou rifando muita bola, podia ter trabalhado um pouco mais. A Bev Priestman fez pouquíssimas alterações e manteve muitas defensoras, sendo que a Costa Rica não estava agredindo. Então acho que individualmente, coletivamente, e as decisões também da comissão técnica deixaram a desejar, e o Canadá poderia ter sido eliminado, porque no último lance do tempo regulamentar, a Kaitlyn Sheridan fez uma defesa fenomenal para salvar as canadenses, para levar o jogo para prorrogação. Aí na prorrogação, num lance que foi de falta, uma cobrança da Jessie Fleming para finalização de cabeça da Evelyne Viens para salvar a seleção canadense. Um lance que, na hora que eu tava vendo, eu falei até assim, foi uma ponte aérea para a galera aqui do basquete que nos acompanha. E o Canadá conseguiu chegar aí nessa semifinal, mas para vencer a seleção estadunidense, acho que o Canadá vai ter que jogar muita bola. Não pelo que os Estados Unidos vem mostrando na competição, porque também tem oscilado, mas foi um jogo bem decepcionante do Canadá, que vinha fazendo uma boa competição, mas enfrentou adversários mais frágeis, né? Enfrentou a própria Costa Rica na fase de grupos. Então vamos ver esse confronto. Como eu destaquei, imagino um jogo bastante equilibrado. Acho que pode ser decidido nas bolas paradas, no jogo aéreo, em contra-ataques, né? Porque são duas seleções que gostam muito desse jogo de transição.
E aí a gente vem aqui depois, no próximo episódio, para fazer o rescaldo. Ou da passagem para a final da seleção dos Estados Unidos, ou do término de participação nessa Copa Ouro. Então fiquem ligados. Esse foi o episódio número 11 do Na Cara do Gol. Mais um episódio por aqui, análise da vitória estadunidense contra a Colômbia. Eu vou ficando por aqui. Lembro vocês de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, no X, @nacaradogol, GOAL é a grafia de gol. Eu sou a Amanda Viana, estou tanto no Twitter quanto no Instagram, no @Amanda V. Silva. Siga também as redes do Planeta Futebol Feminino no Twitter, @PFF_oficial e no Instagram, @Planeta Futebol Feminino, tudo junto. Ficamos por aqui, até a próxima e muito obrigada pela audiência. Valeu, pessoal!